Imagine viver uma vida tão íntima com Deus, a ponto de ser levado diretamente para a eternidade, sem sequer passar pela morte. Parece impossível? Parece coisa de lenda? Mas essa história está na Bíblia. O nome dele é Enoque, um homem comum, mas com uma fé incomum. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus por 300 anos, e de repente ele não estava mais entre os homens. Ninguém sabe onde ele foi parar. Ninguém viu seu corpo. Ninguém ouviu seus últimos suspiros. Ele simplesmente desapareceu. Mas o que será que Enoque sabia? Que segredos ele carregava? Por que Deus o levou de forma tão misteriosa? Hoje, vamos mergulhar nesse mistério antigo e buscar as respostas que a maioria das pessoas nunca parou para questionar. Eu vou te mostrar passagens bíblicas pouco conhecidas, interpretações surpreendentes e reflexões profundas sobre o destino de Enoque e o que isso significa para nós, hoje. Mas atenção, esse vídeo não é apenas mais uma história. É um convite para enxergar a fé sob uma nova perspectiva e, quem sabe, repensar a sua própria caminhada com Deus. Então, prepare o seu coração, respire fundo e assista até o final, porque a revelação que você vai receber hoje pode transformar a sua vida para sempre. Quem foi Enoque? Enoque, um nome que passa despercebido por muitos, mas que esconde um dos maiores mistérios da Bíblia. Enoque era descendente direto de Adão, o primeiro homem criado por Deus. Ele foi o bisavô de Noé, o homem escolhido para sobreviver ao dilúvio. Mas entre essas figuras tão conhecidas, há algo sobre Enoque que poucos param para perceber. Em Gênesis 5, 21 a 24, a Bíblia nos dá um vislumbre da sua história. E Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Preste atenção nessa frase enigmática. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. O que isso significa? Como alguém pode andar com Deus e de repente simplesmente desaparecer? Enoque não morreu. Ele foi tomado. Ele foi tirado deste mundo de uma forma que poucos ousam imaginar. Agora pense, o que significa realmente andar com Deus? Será que é possível viver hoje com tamanha intimidade com o Criador, a ponto de ser chamado de amigo íntimo de Deus? Será que a vida de Enoque é apenas um relato antigo? Ou será que ela esconde um convite profundo para nós? Enquanto o mundo está distraído, correndo atrás de bens materiais, fama e poder, existem segredos, como o de Enoque, escondidos nas Escrituras, esperando por aqueles que têm fome de algo maior, algo que vai além da morte, além da matéria, algo eterno, o mistério da vida de Enoque. Agora pare e reflita por um momento. Por que Enoque foi poupado da morte? Porque ele, entre todos os homens, foi levado direto para a eternidade, enquanto o resto da humanidade ficou entregue ao sofrimento e à morte. A resposta não está tão clara, mas existe uma pista poderosa. Na carta aos Hebreus 11:5, encontramos algo fascinante. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. A fé de Enoque não era qualquer fé. Ele viveu em um tempo de trevas, onde a maioria das pessoas rejeitava a Deus. Mesmo assim, Enoque escolheu o caminho oposto. Ele andou com Deus. E sua fé foi tão intensa, tão pura, que o próprio Criador o arrancou deste mundo. Mas tem mais. No livro de Judas, capítulo 1, versos 14 e 15, encontramos algo surpreendente. E destes profetizou também Enoque,
o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos. Enoque era um profeta, um mensageiro de Deus. Ele não apenas andava com o Senhor, ele anunciava a vinda do juízo, algo que muitas pessoas não querem ouvir até hoje. Mas aqui está o ponto mais intrigante de todos. Existe um livro chamado o Livro de Enoque, um texto antigo, considerado apócrifo, ou seja, não incluído oficialmente na Bíblia. Um livro cheio de visões chocantes, relatos sobre anjos caídos, o julgamento final e o destino da humanidade. Um livro que fala sobre os vigilantes, os nefilins, o fim dos tempos. Por que esse livro não está na Bíblia que lemos hoje? Seria perigoso demais? Revelaria segredos que não deveríamos saber? Ou talvez fosse apenas uma interpretação humana misturando verdade e lenda? A verdade é, não sabemos ao certo. Mas uma coisa é certa. Mesmo sem todos os detalhes, o legado de Enoque permanece como um alerta. Um convite para viver uma fé tão intensa, tão real, que Deus olhe para você e diga: Este é meu filho amado, este é meu amigo. O que podemos aprender com Enoque? Que o mundo pode até te esquecer, mas se você andar com Deus, Ele jamais te abandonará. Que mesmo em meio à escuridão, a luz de uma vida justa e fiel brilha mais forte do que 1000 lâmpadas acesas. E que talvez, só talvez, o destino de Enoque esteja reservado para aqueles que se recusam a viver uma fé superficial. A lição de Enoque para nós. Agora eu te pergunto, o que a vida de Enoque realmente nos ensina? Será que é apenas uma história antiga, esquecida em Gênesis para ser lida e ignorada? Ou será que Enoque carrega uma mensagem urgente? Um chamado para todos nós? Enoque nos ensina sobre fé, mas não uma fé fraca, que só aparece quando a vida está fácil. Ele viveu em um mundo corrompido, onde as pessoas rejeitavam a Deus, mas escolheu viver diferente. Enoque nos mostra que andar com Deus é mais do que frequentar uma igreja ou repetir orações vazias. Andar com Deus é viver em santidade, dia após dia. É ter coragem de nadar contra a maré. É buscar a presença de Deus quando ninguém mais está olhando. Ele andou com Deus por 300 anos, não foi um encontro de domingo, não foi uma fé de aparência. Foi uma escolha diária, constante, firme. E sabe o que isso significa? Que você também pode andar com Deus, que não importa o seu passado, os seus erros ou os rótulos que o mundo colocou sobre você. Você pode escolher hoje viver uma fé real, uma fé que transforma, uma fé que agrada a Deus. Agora, eu te desafio a refletir. Como seria a sua vida se você decidisse hoje, agora, andar com Deus de verdade? Se você colocasse a fé acima do medo, a obediência acima das vontades, o propósito acima do prazer momentâneo? Será que essa decisão mudaria o seu destino eterno? E se essa decisão fosse a única coisa que separa você de uma vida vazia ou de uma eternidade ao lado de Deus? Pense bem, andar com Deus não é fácil, mas é o único caminho que realmente vale a pena. A mensagem de Enoque para nós. A história de Enoque é mais do que um relato antigo, é um alerta, um chamado, uma lembrança de que não somos apenas corpo e carne, mas alma. Alma que carrega um destino eterno. Enquanto o mundo corre atrás de status, riqueza e prazer momentâneo, Enoque nos lembra que a única coisa que importa de verdade é o nosso relacionamento com Deus. Porque no final, quando a última respiração escapar, nada mais vai importar. Nem o dinheiro, nem o sucesso, nem a fama. A única pergunta será: você andou com Deus ou viveu para si mesmo? Enoque não esperou um momento especial para começar. Ele não disse: um dia eu vou mudar. Ele decidiu andar com Deus todos os dias.
E hoje, você também pode tomar essa decisão. O momento é agora, não amanhã. Não quando a vida melhorar. Não quando tudo estiver perfeito. Agora. Porque a fé que você vive hoje pode determinar onde você vai passar a eternidade. Então, eu te convido a refletir profundamente. Você está apenas existindo, ou você está andando com Deus de verdade? Você está apenas sobrevivendo, ou você está vivendo para o propósito que Ele te deu? Essa é a mensagem de Enoque para nós. Uma vida de fé real, profunda, constante, que agrada o coração de Deus e abre as portas da eternidade. Se essa mensagem mexeu com você, não guarde só para você. Curta o vídeo, compartilhe e, principalmente, se inscreva no canal, porque aqui a gente vai fundo em mistérios que muitos não têm coragem de falar. E mais, deixa nos comentários a tua reflexão. Você está pronto para andar com Deus de verdade? Não esquece, cada segundo que passa é um segundo a menos para decidir qual caminho você quer seguir. Escolha andar com Deus. Escolha a eternidade. E eu te espero no próximo vídeo.